Muito bem, então é para responder essa pergunta aí, qual a importância da UCP para uma criança? Pega uma semente, planta ela. Se for uma árvore, passa lá 10 anos depois, 15 anos depois, 20 anos depois. A árvore estará lá. Se engana quem pensa que é um grupinho onde as crianças se reúnem para brincar. A UCP, para quem talvez não saiba, ela é um ministério, uma sociedade interna dentro da Igreja Presbiteriana. Na minha época, se chamava o Ministério Infantil, a Sociedade Interna, se chamava Liga Juvenil. Na UCP, nós ministramos a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus é uma semente. E essa semente vai florescer, ela vai frutificar. Há uma estatística promovida e feita pela APEC que revela que 84% das pessoas que se convertem a Cristo são convertidas antes dos 14 anos de idade. A maioria delas antes dos 10 anos de idade. Eu sou fruto desse trabalho infantil na igreja. A minha experiência com a UCP, ou seja, com o Ministério Infantil na igreja, é maravilhosa. Quando nós temos a UCP numa igreja, isso valoriza a criança. Ela se sente valorizada na igreja, fazendo parte daquele grupo. Então é muito importante ter a UCP na igreja. A gente fazia jogos de quem achava o versículo mais rápido na Bíblia e eu sempre vou lembrar dessas coisas. Eu lembro de canções, até hoje. Tiveram muitas cantatas. Quando eu venho andando para a EBF, venho alegre. Venho alegre. Foram os momentos mais felizes, mais marcantes da minha vida, que eu carrego até hoje comigo. No Egito escravo fui, sim, sim, ó sim. No Egito escravo fui do vil faraó. A UCP, o Departamento Infantil de uma igreja, é uma grande bênção na vida dos pequeninos, não apenas quando forem pequeninos. É nesse momento que a gente tem a nossa base, a gente aprende as histórias, a gente aprende sobre Cristo e a gente tem a formação da nossa base cristã nessa etapa da vida. As UCPs das nossas igrejas, elas envolvem o ministério com as crianças de 5 até 10 anos. Quando eu fui lá para o Jaó, eu entrei direto na UCP. Eu entrei com os meus 9 anos e fiquei até os meus 15, 16, agora a gente tô no UMP. É um período estratégico, é um período promissor, é um período em que devemos investir para alcançar nossas crianças para Cristo. Foi meu primeiro contato sobre Deus, sobre Jesus e aprender mais sobre Ele. Não teria tanto conhecimento de Cristo e não teria uma fé tão firme se não fosse pelo trabalho da UCP. Eu fui inclusive presidente da Liga Juvenil, né? Sempre fui participante desse ministério na igreja. Com 12 anos, eu comecei sendo professora do maternal da minha igreja. Eu agradeço muito todo o tempo que eu passei na UCP. Com a tia Marlene, depois com a tia Cátia, agora com a tia Diliane. Eu cresci amando a igreja, amando a palavra de Deus e o trabalho para Deus na igreja. É um trabalho lindo. É um trabalho que não deve ser menosprezado e não deve ser desprezado nas igrejas. Um dos maiores empecilhos que a gente tinha com o trabalho das crianças eram os próprios pais. Na questão da administração do horário para que as crianças pudessem participar das reuniões. Muitas vezes acontece, o trabalho na sexta-feira, muitas vezes a gente está cansado, vem do trabalho, não está com disposição nenhuma para fazer isso, mas assim, eu quero dizer a importância que é, porque é lá que eles têm comunhão com as outras crianças, é lá que eles aprendem a orar, é lá que eles aprendem a estudar a palavra de Deus. A importância da UCP. A UCP é importante porque ela edifica, ela faz discípulos. O que eu vejo melhor na UCP, no Ministério Infantil da Igreja, é o apoio à família, o apoio aos pais na instrução com a palavra de Deus. Eu quero dizer para vocês, mães e pais, que isso faz muita diferença na vida dos nossos filhos, porque não é perder tempo, é um investimento que a gente está fazendo na vida dos nossos filhos. A UCP realmente me ajudou a ter uma fé consistente, porque nos momentos de quando eu passei para a adolescência, estavam todas as histórias gravadas na minha mente, e aquilo fazia que eu quando as pessoas diziam o contrário, eu pensasse, não é assim de fato. É um lugar que você pode trabalhar algumas coisas que na EBD não dá tempo, a gente não tem essa possibilidade. Por exemplo, fazer uma pijamola na igreja, um acampar dentro, acampar dentro da igreja.
que isso é importante? Porque a criança, além do ensino da palavra de Deus, através desse ministério de comunhão e de relacionamento que é desenvolvido na UCP, ela vai construindo vínculos, ela vai fazendo amigos. E é muito importante que os nossos filhos tenham amigos dentro da igreja. A UCP na minha vida foi muito importante, porque as amizades que eu fiz lá, elas duram até hoje. As minhas melhores amigas da vida hoje eu fiz na época que eu era da UCP. Eu não cresci dentro da igreja, então quando eu cheguei na igreja, eu entrei na UCP, foi onde eu fiz as minhas amizades mais importantes, as que permanecem até hoje. Provérbios diz que o companheiro do sábio se tornará sábio, o companheiro do insensato se tornará mau. Elas têm os mesmos princípios que eu, elas aprenderam as mesmas coisas que eu aprendi e elas seguem a Jesus da mesma forma que eu sigo. Na UCP, a igreja incentiva a criança a participar de missões, a treinar para ser evangelista, a evangelizar, a defender a sua fé. Eu considero grandemente, de grande valor, e a igreja deve investir muito nesse ministério para a honra e glória de Deus, para a edificação das nossas crianças. Invista na UCP, traga seu filho para cá. Não é assim que diz a palavra do Senhor? Ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Quando for velho, não se desviará dele. Concluindo, 2 pontos. A importância da UCP é fundamental. Olha eu aqui, ó, aprendi lá pequenino, estou no caminho até hoje. Então, pessoal, o UCP é uma bênção, que vai ser uma bênção na vida de todos vocês. Um abraço, fiquem com Deus.